Oi pessoal, hoje eu uso o espaço para falar sobre um tema de direito processual, que são aspectos do recurso, os recursos de maneira geral. Recurso é o meio de impugnação que é feito pela parte dentro do mesmo processo no qual a decisão impugnada foi proferida. Então você tenta a reversão de uma decisão desfavorável aos seus interesses dentro do mesmo processo, nos próprios autos do processo. E é isso que diferencia o recurso, por exemplo, da ação rescisória e do mandado de segurança, porque em ambos os casos também a consequência, a decisão, será a reversão de uma decisão desfavorável a você. Mas elas são tomadas no bojo de um processo próprio, autônomo, diferente daquele na qual a decisão foi proferida. Essa é a distinção, então, porque esses outros expedientes são feitos em processos distintos. Uma reflexão que é bem atual que eu faço com você é a questão do pedido de reconsideração. Um inocente pedido de reconsideração. Imaginemos que você pede uma tutela de urgência para reintegração. O juiz indefere. Então você apresenta um pedido de reconsideração e, com base nele, o juiz reverte e defere a sua reintegração. Você concorda que, sob o palio de um inocente pedido de reconsideração, aquilo se tornou um verdadeiro recurso? Pois é, mas é um recurso que não tem previsão na CLT, nem no CPC, não tem prazo, não tem preparo, não tem contraditório, não tem regras. Então é uma situação bastante interessante que se discute hoje sobre a validade ou não e as condições para o tal pedido de reconsideração. Então se entende que é válido sim, é legítimo fazer esse pedido, mas o juiz minimamente deve abrir vista à parte contrária antes de decidir, permitindo que a parte adversa também possa influenciar a decisão do magistrado. E isso tem por base o artigo 9º do CPC, que determina que o juiz previamente ouça a parte contrária antes de tomar uma decisão. Motivo da existência dos recursos. Por que tem recurso? Se não tivesse recurso, talvez tudo fosse muito mais rápido. O juiz prolataria uma sentença e ela se torna definitiva. Mas há motivos elencados pela doutrina para justificar a existência do recurso. Primeiro, um aspecto psicológico. É da natureza humana não se conformar com uma só decisão contra o seu interesse. Pega uma criança pequenininha, o pai a coloca em castigo. A primeira coisa que ela faz é correr para a mãe, para que a mãe atire do castigo. Ela tenta de alguma maneira intuitivamente recorrer. Falibilidade humana, porque o juiz antes de tudo é um ser humano, portanto passível de erro, de falhas, e esses erros seriam corrigidos pelas instâncias superiores. Esmero da decisão, isso é bem sutil. Sabedor o juiz que potencialmente qualquer decisão sua pode ser analisada e revista por um tribunal que provavelmente ele um dia deseja integrar, ele vai se esmerar na fundamentação das suas decisões para ter uma boa fama, ser bem conhecido entre os seus pares e um dia, quem sabe, alçar esse seu desejo de integrar também o tribunal. E por fim, o controle dos atos jurisdicionais pelas instâncias superiores em relação à base do poder judiciário. Em princípio, recorre quem quer. O recurso é voluntário. Você não é obrigado a recorrer a contragosto, mas existem algumas hipóteses nas quais a decisão deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição. No caso do processo do trabalho, nós temos o Decreto-Lei 779 de 69, artigo 1º, inciso 5. O decreto é bem antigo, mas ainda está em vigor. Diz que se houver condenação total ou parcial da União, Estados, municípios, autarquias e fundações públicas que não explorem atividade econômica, a sentença deve ser submetida obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Uns falam até em recurso ex officio, de ofício, e alguns criticam esse termo dizendo que o juiz não é parte, portanto ele não recorre. Seria mesmo submissão ao duplo grau. Essa determinação do decreto foi sendo suavizada ao longo do tempo e hoje nós temos a súmula 303 do TST, que é praticamente uma cópia do artigo 496 do CPC, que suprime o duplo grau, dependendo do valor da condenação, ou seja, condenações mais baixas não se submetem ao duplo grau, ou se a decisão estiver de acordo com entendimentos consolidados dos tribunais superiores. Então, mesmo que haja condenação do poder público, nesse caso não se submete ao duplo grau, mas nada impede que o próprio poder público se valha do recurso de forma voluntária. Normalmente, o recurso é apreciado por um colegiado e é diferente daquele que prolatou a decisão para que se mantenha a isenção e a imparcialidade. Contudo, tem sido muito comum ultimamente a chamada decisão monocrática em recurso. O próprio relator julga o recurso. Isso é possível, já tem previsão no CPC, artigo 932, e esse artigo o TST já disse que se aplica subsidiariamente ao processo do trabalho, conforme súmula 435 do TST. Então, basicamente, essa possibilidade de julgamento monocrático por parte do relator ocorre quando já há, em relação àquela matéria, súmula do TST ou do próprio tribunal, acórdão do STF em julgamento de recurso repetitivo ou entendimento firmado em RDR ou IAC,
é incidente de assunção de competência. Nessas hipóteses, presumivelmente, o colegiado iria julgar de acordo com esse entendimento dos tribunais superiores. Portanto, o relator monocraticamente pode fazê-lo, agilizando, inclusive, o julgamento daquele recurso. Caso haja, de fato, um julgamento monocrático, a parte, se desejar, pode provocar um novo julgamento pelo colegiado, normalmente por um recurso chamado agravo interno. Esse recurso está previsto em cada regimento interno dos tribunais, então a nomenclatura pode variar, as condições e o prazo também. Espero que a informação tenha sido útil para você e, como sempre, estude e faça mais pelos seus clientes.